mais um estudo aqui sobre confessar, né? Devemos confessar nossos pecados para padre e pastores? A quem devemos recorrer? Aqui Adventista Sétimo Dia vai tentar explicar. Vamos ver a distorção. 16:19, Jesus disse a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então quer dizer que para sermos perdoados devemos confessar os nossos pecados aos padres e pastores? É isso mesmo? Olha aí a pergunta, professor. E nós lemos aqui, né, Mateus 16:19, quando Jesus disse que daria chaves ao do reino dos céus a Pedro. E o que ele proibisse na terra seria proibido no céu, e o que ele permitisse na terra seria permitido no céu. O que Jesus quis dizer com esse texto, professor? Primeiro, vamos... Ligar na terra, liga no céu. Desligar na terra, desliga no céu. Simples, aqui você já vê a base. A quem Cristo dá a autoridade de ligar e desligar. Essa pergunta já tem a resposta. São os sacerdotes. Tanto no Velho Testamento e no Novo. As pessoas, para ser perdoadas no Velho Testamento, ia lá até o sacerdote oferecer sacrifício, como vai dizer aqui em Levítico 4. Para você entender melhor, do 1 até o 35, você vai entender do que eu estou falando. As pessoas iam até o sacerdote, então já é tradição. E agora no Novo Testamento, Cristo dá a chave a Pedro. O novo sacerdote ali, sucessor de Cristo, é Pedro. Que envia e tem autoridade de perdoar e reter. Pedro e os apóstolos, quem Cristo escolheu. No Velho Testamento, Deus escolheu Moisés escolheu seu irmão Arão. Deu o sacerdócio Arão, que é ungido ainda. Pastor não tem unção sacerdotal não, meus queridos. Antes de analisarmos Mateus 16:19, vamos mostrar na Bíblia, para a nossa telespectadora, a quem devemos confessar os nossos pecados. Vou ler uns 3 textos sobre isso para ficar bem claro para a nossa telespectadora. O primeiro é o Salmo 32, verso 5. Davi falando a Deus o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então esse texto de forma clara nos mostra que na época do rei Davi ninguém ficava confessando os seus pecados a um ser humano, nem mesmo para um sacerdote. A confissão era feita a Deus. Ou quando o pecador ele praticava um pecado, ele poderia confessar os seus pecados colocando a mão sobre o cordeirinho. O cordeirinho era sacrificado no lugar do pecador e um pouquinho do sangue aspergido para o santuário, e aí os pecados eram transferidos para lá. Mas quem fazia isso? Sacerdote, Levítico. Aqui, ó, Levítico 4. Olha só a distorção. As pessoas iam até o sacerdote. Aqui, ó. Levítico 4, o Senhor disse a Moisés, ó, porta-voz, fala aos israelitas, diz-lhe, quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu. Se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, olha só, oferecerá ao Senhor por suas transgressões um novilho sem defeito, com sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, porá a mão sobre a cabeça do seu touro e imolará diante do Senhor. O sacerdote ungindo tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará o seu dedo, olha só, no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Que interessante. Ele está certinho na resposta dele, mas ele tirou o sacerdote. A pessoa não pode ir lá por conta própria e fazer isso, não, tem que ter um sacerdote. Que interessante. Ele conhece o texto.
mas distorce o texto. Ao tirar a quem foi confiado, quem foi dada a autoridade. Mas não tinha nada de uma confissão auricular, uma confissão para um sacerdote. Então, o Salmo 32:5 é o primeiro texto. Segundo texto, que não deixa dúvida alguma sobre isso, é Daniel capítulo 9, verso 9. O que nós estamos fazendo aqui? Primeiro lendo os textos mais fáceis para depois entendermos um texto mais difícil. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Aqui não diz ao Senhor nosso Deus, ao sacerdote e a mais alguém pertence o perdão, não. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, e até explica o porquê. Pois nos temos rebelado contra ele. Se ao pecar eu ofendo a Deus, por que eu vou confessar ou pedir desculpas, diríamos assim, a um padre? Não tem lógica. Eu tenho que pedir desculpas ou perdão a quem eu ofendi. E esta pessoa é Deus. Esse é o segundo texto. E o terceiro texto que eu quero deixar se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Que também não deixa dúvida alguma de que o pecado é confessado apenas a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele, no contexto é Deus, não é o sacerdote. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, os textos que eu li, os três textos... Os três textos que ele leu não tem nada a ver, não prova nada. O que prova que a tradição, você vê aqui, Levítico 4, tem um sacerdócio para fazer a purificação, que são consagrados. Então, se for direto a Deus, então pode fechar as igrejas. Para que tem igreja? Para que Cristo enviou? Para que Cristo capacitou? Para que Cristo deixou o pastoreio sobre ti, Pedro, de firme igreja? O que você ligar, Pedro, será ligado. O que você desligar, será desligado. Mesma coisa lá com o sacerdote Araão ali, o Moisés porta-voz. Pedro é o sucessor de Cristo, porta-voz. Os caras saem da tradição, se saiu da tradição já não tem como entender mais nada, porque vai ter interpretação pessoal. E até agora ele não provou nada. O sacerdócio ele tem a unção. O sacerdócio ali de Pedro, ancião, tem a chave. E foi confiado. Aqui, João tem base bíblica para isso. Que a autoridade foi dada aos apóstolos. Aqui, João 20, 21 até 23. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo-lhe, recebe o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados o pecado, eles serão perdoados, Aqueles a quem os que tiveres retidos serão retidos. Aqui, Então não tem como correr, meu irmão. Então, se você pecou contra o seu irmão, você for lá pedir perdão para o seu irmão te perdoar, se você se arrepender, sim, é diferente. Mas aqui está falando pecado. De acordo com o Velho Testamento. O Velho Testamento prefigura o Novo. O Novo prefigura o Velho. Pode ver que encaixa certinho. Quem tinha autoridade no Velho Testamento ali? Moisés, porta-voz. Sacerdote Araão, que tinha autoridade, tinha a unção de ungir, de consagrar, de perdoar, de purificar os pecados, oferecendo sacrifício. No Novo Testamento, Cristo era o novo sacerdote enviado não por homem, mas por próprio Deus. Escolheu os 12. Deu autoridade aos 12 de perdoar e de reter. Deu autoridade de ligar e desligar. Hebreus 5, 1 e 4, Deuteronômio 13, Tiago 18, 7. Que interessante. Eu gosto de fazer esses vídeos. Esses testemunhos de Jeová, eles são muito tendenciosos. De
forma simples, objetiva e direta, dizem que nós confessamos nossos pecados apenas a Deus. Agora, como entender Mateus 16:19? Na verdade, com muito respeito eu digo isso, né? Mas no catolicismo romano se forçou muito esse texto para tentar dizer aquilo que os teólogos católicos querem que o texto diga. Então tem que forçar muito o texto. Quando Jesus fala aqui para Pedro, né, que daria para ele as chaves do reino dos céus e que ele poderia ligar ou desligar alguém, isso não tem a ver com perdoar pecados no sentido de purificar uma pessoa como Deus o faz. O sentido aqui é outro. Então vamos ver qual é o sentido. Antes, vamos fazer uma pergunta. Essa autoridade, essas chaves do reino foram dadas só a Pedro? A Bíblia diz que não. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, a autoridade de ligar ou desligar alguém dos céus foi dada só a Pedro ou também aos demais apóstolos? Aos demais apóstolos. Então, dizer que Pedro foi o primeiro papa não tem lógica. Essa autoridade não foi dada... Viu que ele já saiu fora do texto? Ele está usando aqui Mateus, ó. Aqui, Mateus 18, é simples entender isso aqui. Eles querem usar esse versículo para negar a autoridade dos apóstolos, principalmente de Pedro. 18, 17, ó. 18, ó. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. Tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Agora você tem que ver o texto todinho. Você vai entender do que está falando. É de concordância. Aqui, ó. Mateus 17:15. Se o teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende. Ou entre ti e ele somente. Se te ouvir, terá ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas testemunhas, duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três pessoas. Testemunha. Olha só, olha o 17. Se recusar a ouvir, viram? Dizer à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão ou publicano. Quer dizer o quê? De concordância. Muito diferente ali sobre ti, Pedro, e te farei minha igreja. Que você ligar, será ligado. Que você desligar, será desligado. Tanto que os caras, ele não mostra esse versículo, João 21, 23. Não mostra. João 21, 15, 17, dá uma pastoria a Pedro. Atos dos Apóstolos 15, 7, ali, está tendo uma discussão ali, Pedro coloca a casa em dia, em ordem. Bispo de Jerusalém, Tiago. A voz de Tiago não prevaleceu a voz de quem liga de Sica. Simples entender, cara. Coríntios 18, 20. Olha só. 2 Coríntios. É simples entender isso. Simples. Sacerdócio, ele tem a autoridade e a unção e a consagração. Atos dos Apóstolos 20, 28, ó. Como o cara consegue fazer um vídeo, botar na internet um ensinamento desse, totalmente distorcido, totalmente ao contrário que a Escritura diz? E o povo segue esses caras. Cuidai de vós mesmos, de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio Senhor, pastores autorizados. Deus, Atos dos Apóstolos 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Que interessante. Não tem
onde correr, meu irmão. Não tem onde correr. Tanto no Velho Testamento e tanto no Novo, prova que a função é sacerdotal. Quem não conhece vai cair. Oséias 4:6, meu povo se perde e perece por falta de conhecimento. Ó. Sacrifício pelo pecado. Aqui você distorce toda a malícia protestante. Ó. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Ó. Aqui você vê a magnitude da tradição. É tudo num lugar específico, no santuário, no altar, não tem consagração. Sacerdote, sim, ele tem autoridade, sim. Mas, primeiramente, para você se confessar, você tem que ter arrependimento. Aí sua confissão vai ser verdadeira. Por que os padres têm essa autoridade? Porque eles são sucessores dos apóstolos. Quem conhece a tradição sabe o que eu estou falando. Essa autoridade. O Papa Francisco, ele é o sucessor de Pedro. Tem a chave. Desde Pedro até o Papa Francisco, não, 266 papas, se eu não me engano. Não me fala a memória. Essa autoridade vai passando de geração de tradição em tradição. Salve Maria sobre sua vida.